você tem vontade de aprender outra língua, mas fica achando que é muito complicado, tudo é muito difícil, e você acaba nunca se dedicando para chegar lá? Oi, eu sou Thaisa, esse é o canal Garota Destemida. Garota, se você tá nessa luta também, querendo aprender uma nova língua, chegou na hora certa. Eu peguei umas dicas aqui pra gente conversar. Partiu? Olha só, lembrando que esse tema foi pedido lá no Instagram. Se você não segue nosso canal ainda no Instagram, @canal Garota Destemida, acho que tá na hora de você entrar lá. Porque você pode sugerir temas, pode participar das pesquisas, pode interagir com a gente, pode curtir foto dos gatos, tem sempre foto de gato. Já é um motivo para seguir. Eu já vi muita gente dizer que tem sonho de falar inglês, mas nunca põe a mão na massa e, por consequência, nunca chega lá, né? A pessoa não consegue viajar pelo mundo se virando sozinha, a pessoa não consegue conversar num chat internacional, a pessoa não consegue ver um filme sem legenda, a pessoa não consegue... Só tem benefício falar inglês e outras línguas, né, também. A pessoa às vezes não consegue nem conhecer uma pessoa, um gringo aqui no Brasil, ou mesmo ajudar um turista, que às vezes pode estar perdido, pode estar com algum problema, e você não consegue ajudar. Para vocês terem uma ideia, a minha experiência começou lá na casa dos 9 para 10 anos de idade, num cursinho de inglês. Além da escola, eu fazia um cursinho e eu passei, na verdade, eu troquei várias vezes, eu passei por 5 ou 6 cursos de inglês. E nada deu jeito. Simplesmente estar ali no horário da aula e fazer o mínimo do mínimo não vai te levar a falar inglês. Isso pode ter certeza. Tá, eu aprendi o básico na aula de inglês, mas isso não me trouxe nenhuma confiança para lidar com situações reais. Eu continuava não entendendo muita coisa quando uma pessoa de verdade falava. A necessidade que faz o sapo pular. E por que eu falo isso? Porque aos 15 anos eu não ganhei festa, mas me foi oferecida uma viagem. Ai meu Deus, privilégios, não é mesmo? Me foi oferecida uma viagem para Disney, na minha inocência, infantilidade dos 15 anos. Falei, ah tá, mas foi interessante essa experiência. Por que eu digo isso? Porque quando eu fui pra Disney, eu fui sozinha na excursão. Não sozinha assim, sozinha com um grupo, não era sozinha. Mas eu fui sem responsáveis. E eu comecei a observar que no início eu não entendia nada, mas com o tempo eu acabei conseguindo me virar. Porque eu via realmente algumas meninas, algumas pessoas, adolescentes, né, como eu, tudo na faixa de 15 para 16 anos, muita gente ficava com vergonha de falar, vergonha de perguntar, vergonha de pedir. E eu via umas meninas pedindo para num grupinho sempre tinha uma que falava mais, que era mais cara de pau, e todo mundo pedia para ela. Eu ficava assim, cara, não vou ficar pedindo para eles pedirem para mim, eu vou dar um jeito de me virar. Comecei a tentar me virar. E até que eu fui razoavelmente bem. Eu conseguia comprar alguma coisa, eu conseguia pedir um lanche, conseguia me virar com aquele pouco inglês que eu tinha do curso. Mas teve uma situação que a gente estava num shopping e eu fui numa lanchonete dessa tipo Subway, que tem milhares de... tem mais que a de Subway até, tinha milhares de ingredientes diferentes. Eu não sabia o nome de um daqueles ingredientes, praticamente, tirando alface e tomate, eu acho. Eu sei que o cara ia perguntando, ah, você quer isso, você quer cebola, você quer picles, você quer azeitona, você quer... Eu fiquei tão desesperada nessa situação que eu comecei a falar sim, não, aleatoriamente. Eu não sei até hoje o que eu comi naquele dia. Eu não sei o que tinha no sanduíche. Eu comecei a responder de forma totalmente aleatória. Yes, no, no, yes, yes, no, no, yes. Foi isso aí que eu comi. Por outro lado, nessa situação também, eu reparei que tinha um menino que ele estava tão confortável na situação que eu reparei um dia, eu fiquei observando. Ele num papo com um gringo, um coroa, falando sobre as diferenças linguísticas. Cara, eu tipo assim, eu entendi um pouco ele explicando que push em inglês é empurrar. Só que pra gente confunde, porque puxar é muito parecido com push. Eu basicamente só entendi isso do assunto, mas eu fiquei impressionada. Como que o menino tinha tanta cara de pau, tanta confiança. Ele estava aproveitando tão bem uma situação que ele estava para conseguir se desenvolver. Ali eu já fiquei, nossa, achei maneiro. Mas eu não fiz nada parecido, tá?
Então é isso. As dicas que eu trouxe pra gente conversar aqui hoje têm total relação com essa experiência e coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, na minha tentativa de conseguir me expressar melhor em inglês, conseguir desenrolar não só situações práticas de viagem, como conseguir conversar um pouco melhor com outras pessoas. Então, por mais que eu não conseguisse me desenrolar tão bem na parte oral, não consegui entender tão bem, falar tão bem, nem escrever tão bem, pelo menos na parte de leitura eu acho que eu conseguia já me adequar, consigo entender mais ou menos, consideravelmente. E tem esse livro que eu li um tempo atrás, Cachorro Velho Não Aprende Truque Novo? Muita gente acha que sim. E ele vai explicar nesse primeiro mito que os adultos não são alunos piores que as crianças. São apenas diferentes. Muita gente tem a ideia pré-concebida de que a língua você tem que aprender quando criança. Inclusive, tá aí na mídia. Tem várias notícias falando sobre a diferença de cérebro. Mas ele vai mostrar que o principal que a criança tem e falta no adulto é a abertura para ser corrigido. Que o professor nunca vai ter problema em corrigir uma criança, é visto como mais do que natural. Os próprios pais corrigem os filhos quando estão aprendendo a língua materna. Já com o adulto, o professor pode ficar meio receoso de causar algum tipo de reação. Então, o que vale a pena? Eu acho que vale a pena ser franco com o professor com quem você está estudando e falar, por favor, pode me corrigir. Deixar bem claro que você não vai levar isso para o lado pessoal, que você vai agradecer as correções que ele fizer. E outra coisa que tem de diferente é que as crianças geralmente não têm medo de errar. Elas estão acostumadas a tentar as coisas e começar a aprender. A gente já fica mais receoso. Então, às vezes, a gente não se esforça para tentar uma coisa nova, tem mais dificuldade de colocar uma palavra que a gente não sabe bem como fala no vocabulário, entendeu? Então, é muito importante que a gente se abra também para a cultura e não tenha realmente medo de arriscar. Nós adultos temos uma outra vantagem, que a gente pode decidir aprender a língua de forma ativa. Além disso, se você é adulto hoje, não adianta entrar nessa discussão se deveria ter aprendido quando criança ou se dá para aprender agora ainda, já que o tempo não volta. A gente não pode fazer um novo começo, mas a gente pode lidar com a questão de forma diferente a partir de agora. Outra dica é tentar apreciar o processo de aprendizagem. Não ficar focando tanto naquele objetivo e indo de má vontade estudar. Você começar a aproveitar o contato com a língua, as lições, tentar ouvir música, tentar ver séries e filmes e ir se adaptando com os sons da língua que você está aprendendo. Opa, pera aí, dica da editora, se você for para a Europa, não faça esse sinal com as mãos, porque para eles significa algo muito ofensivo, tipo um dedo do meio. Então, antes de fazer as malas, por favor, procure sobre a cultura do lugar que você está indo e evite situações constrangedoras, tá bom? É isso. Agora vamos voltar pro vídeo. Outro mito que é falado no livro é a questão de esperar ser fluente para começar a falar a língua nova que você está aprendendo. E, por sinal, já pode começar a rever essa tua ideia, esse teu objetivo de fluência. Por que eu falo isso? Língua serve para a gente se comunicar. Por isso, o autor sugere no livro que você comece a falar desde o primeiro dia, sem tanto medo de errar e sem tantas caraminholas que a gente mesmo coloca na nossa cabeça. Por sinal, essa ideia que a gente tem da fluência perfeita me lembrou um vídeo do Porta dos Fundos, de um tempo atrás. Eu vou botar o card aqui para vocês conferirem se quiserem, que eles falam sobre a fluência em português. Como às vezes a gente acha que porque é nativo tem a fluência perfeita, é isso que a gente quer alcançar em outra língua, mas nem sempre a gente sabe todas as conjugações verbais da nossa própria língua. Natural, porque a gente usa para se comunicar sem problema, mas às vezes a gente não tem todas aquelas regrinhas na cabeça, entendeu? E não tem nada de mal nisso, tá tudo certo. Fora que ainda tem uma outra questão, tem temas que você não domina, nem mesmo em português. Eu mesma tinha ilusão de que um dia eu ia conseguir ler altos livros de vários assuntos, que eu nem em português às vezes eu não entendo tão bem. Eu achava que fluência era isso, que eu ia conseguir debater, que eu ia ler filosofia, economia, sociologia. Cara, não necessariamente você vai ler isso. Às vezes nem na sua própria língua.
Então esse objetivo muito lá, assim, idealizado, não te ajuda. Eu comecei a focar em ler. Tem livros para quem está aprendendo, livros adaptados, uma linguagem mais simples. E tem muitos livros bons para a gente ler, uma coisa que eles chamam YA, Young Adult. São livros juvenis para adulto, tipo John Green. Cara, John Green eu li um monte. E mal ou bem você acaba ganhando algum vocabulário, você consegue entender, não é uma linguagem muito complicada, muito rebuscada. E te faz ganhar bastante confiança na língua atual, que são bem atuais, são bem novos, né? Nesses livros eu já percebo que eu consigo entender quase tudo, nem que seja pelo contexto. Com esses livros eu senti que eu tive um bom ganho de agilidade na leitura. Aqui, como eu leio no Kindle, eu olho no dicionário quando aparece uma palavra que eu não entendo mesmo, e no dicionário inglês, porque mal ou bem você consegue entender o sentido da palavra sem ficar recorrendo tanto à tradução, que eu acho que dá um tilt maior no cérebro. O negócio de tradução não é tão simples, eu acho, mas é o jeito que eu vejo, né? E aí, dependendo da situação, eu passo batido. Se eu achar que é legal saber aquela palavra, eu seguro, vejo o significado dela em inglês e vou me entendendo com o livro. Já li vários nessa linha e acho que isso é uma boa dica. Você tem esse contato com a língua, tanto em séries e filmes, né, língua falada. Você pode primeiro ver com legenda, depois prestando bastante atenção no som. Depois você pode ter, no Netflix acho que tem como. Várias séries tem como você botar legenda em inglês, por exemplo, você ouvindo o som e vendo o que está escrito. Até o momento que você consegue ver sem legenda, você começa a entender. E tem níveis diferentes, obviamente, nisso tudo, porque eu até hoje tenho dificuldade. Por exemplo, Modern Family tem muitos adolescentes, eu tenho dificuldade às vezes em entender algumas coisas que eles falam, porque eles falam um pouco mais rápido e porque às vezes tem uma palavra diferente, uma gíria. Entendeu? Então, por exemplo, as pessoas mais velhas eu acho bem mais fácil, né? Os pais e os avós. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma prática. Enfim, falta que você, com esse contato com a língua, pode ser que você não entenda tudo que a pessoa falou, tintim por tintim. Mas se você pensar bem, às vezes nem em português você entende tudo que a pessoa falou, cada palavra, porque ninguém fala assim, entendeu? Essa questão da prática é o terceiro mito do livro que ele derruba. O terceiro que eu tô citando aqui, né? Porque você não precisa estudar até conseguir conversar. Você pode ir estudando e conversando, e essa prática vai retroalimentar esse estudo, entendeu? É só a prática que vai te aprimorar, vai te ajudar a crescer na língua. E então, deixa essa insegurança de lado, filha. Vamos partir pra cima. Aproveita qualquer situação que você possa ver um filme, em vez de botar dublado, bota a legenda. Vambora. Tem tempo a perder não, criança. Aí ficou muito mãe isso aí, não é não? E aí nessas horas, se você não sabe uma palavra, você arrisca, você tenta explicar de uma outra forma, usa o vocabulário que você tem à mão. Não fica achando assim que vai pensar, vai vir uma palavra. Não. Como é que você faz em português quando não sabe uma palavra? Pega um negocinho ali pra coisar aquele trocinho, você dá o teu jeito, dá uma volta, mas acaba falando o que é a coisa. Você vai explicando, você não sabe o nome da coisa, mas você explica o que é a coisa. É a mesma atitude que você deve ter diante de outra língua. Você dá o jeito de explicar. Muita gente resolve até na mímica. Aí o cara fala, tal coisa assim. Isso. O quarto mito que eu vou trazer aqui, que eu li no livro, é o mito da pessoa que diz que não leva jeito para línguas. Isso não existe. O próprio autor conta a história dele quando estava na escola, que ele, como é irlandês, o inglês já é a língua nativa dele, mas ele aprendia na escola alemão. Ele conta que ele ficou 5 anos estudando alemão e depois de 5 anos ainda não falava nada. Mas por quê? É algo que ele chama de profecia autorrealizar, porque ele enfiou na cabeça que ele não tinha jeito para alemão. E aí o que acontecia? Como ele já não tinha jeito mesmo, ele não focava, ele não estudava, ele não se esforçava. Quando chegava na prova, ele mal passava na prova. Aí ele falava, viu? Eu tinha razão, eu não levo jeito pra língua. Gente, hoje em dia o cara meteu na cabeça que pode. Ele fica um tempo em cada país, vive a língua, a necessidade, né? Vai e aprende a língua. Ele conta que na Índia não é raro você encontrar uma pessoa que fale 5 línguas, 5 dialetos. Na China também tem vários dialetos.
entre eles mandarim e cantonês. Vários lugares do mundo têm mais de uma língua oficial, como na Catalunha, na Suíça e Quebec também. Quebec, se não me engano, é inglês e francês. Então, as pessoas aprendem a conviver com a língua. Só que elas têm que usar, então acabam aprendendo. Ele traz um exemplo também que eu fiquei chocada. Eu não tinha ideia. Luxemburgo é um país que tem 3 línguas e a língua oficial da escola vai mudando de tempos em tempos. As crianças saem da escola fluentes nas 3 línguas, que é o francês, o alemão e o luxemburguês, que eu nem sabia que existia. Por isso, mete uma coisa na cabeça. O problema não tá em você. Quer dizer, tá em você porque você tá vendo desse jeito, né? Você enfiou essa caraminhola na cabeça. Mas não tá na genética. Não é um problema seu, assim, que você não possa mudar. Falta só se colocar de forma diferente pra vida. Porque não é nada imutável. Pode lidar com isso de outra forma. Assim, lógico que dá trabalho. Você vai ter que estudar, você vai ter que praticar, você vai ter que correr atrás. Será que vale a pena? Olha, do pouco que eu já aproveitei do inglês que eu tenho para viajar, para mim eu acho que vale muito a pena, que você interage com muito mais gente. Até em Berlim ou Copenhague, então, que a língua nativa não é o inglês, mas lá muita gente fala, então, inglês você realmente, a primeira coisa, você ganha o mundo. Aí, a partir daí, vai do gosto de cada um querer aprender outras línguas. Eu acho que, assim, inglês já, te solta. Então, foram essas dicas que me motivaram a voltar a estudar inglês e até a começar o aprendizado em uma outra língua nova que eu não sabia nada, começando do zero. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre línguas, comenta aqui embaixo e aproveita para dizer: quero mais vídeos de dicas práticas para botar a mão na massa, ferramentas que eu já testei e posso falar que eu gosto, ou B, se você prefere que eu fale sobre a minha experiência com essa nova língua e os perrengues que estão me deixando de cabelo em pé. Porque eu achei que português era difícil, meu Deus! Eu achava que português era difícil, mas essa eu tô achando mais complicada, mais enrolada para aprender. Onde eu fui amarrar minha aba, não é mesmo? Mas é isso aí, quem é destemido tem que encarar. Então eu tô me divertindo também, porque, enfim, se vocês quiserem eu conto mais mistérios. Comenta aí embaixo, não deixa de participar. E lá no Instagram também, você pode sugerir temas, você pode ver as fotos dos meus gatos, lindos, maravilhosos, meus modelinhos. E interagir com a gente, interagir com o pessoal e responder as perguntas, as pesquisas, tá bom? Então é isso aí, gente. Bye, bye!